Sabemos pela Bíblia que Satanás era um querubim que se rebelou contra Deus, querendo se elevar e ser igual a Deus. Não sabemos o momento em que isso ocorreu, mas ele conseguiu induzir Adão e Eva a pecarem e, em consequência, serem expulsos do jardim do Éden. Depois disto, os homens se multiplicaram até o dilúvio, após o qual somente 8 pessoas sobreviveram: Noé, sua mulher, 3 filhos e 3 noras. Dos 3 filhos de Noé, Sem deu origem à descendência que começou com Arfaxade, passou por Peleg até Abraão, e deste até Jesus Cristo, como Deus tinha prometido a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus escolheu os descendentes de Abraão através de Isaque e Jacó como um povo seu, sendo que o Messias prometido nasceria da tribo de Judá, 4º filho de Jacó. Nós sabemos do livro de Gênesis que os bisnetos de Abraão foram para o Egito, aí se multiplicaram e após 400 anos se constituíram em um povo numeroso, o qual foi escravizado pelos egípcios. Moisés os tirou dessa terra e os levou para a terra que Deus tinha prometido a Abraão, peregrinando no deserto por 40 anos antes de chegar a Canaã. A época do êxodo, assim chamado, ocorreu por volta de 1450 a.C. Durante a peregrinação, Deus deu a Moisés as tábuas da lei e orientou todo o cerimonial do culto que eles deviam oferecer a Deus. O tipo de governo era, portanto, teocrático. Deus dirigia o povo. Moisés morreu um pouco antes da entrada na Terra Prometida, e Josué foi escolhido por Deus para conquistá-la. Após a conquista da terra e morte de Josué, os judeus continuaram a se constituir numa teocracia, tendo juízes para administrar Israel. O livro de Josué conta as campanhas de conquista até a sua morte. O livro de Juízes é a história das novas conquistas e dos juízes que administraram Israel, sendo o último deles Samuel. Por volta de 1050 a.C., o povo quis ter um rei e pediu a Samuel que ungisse um rei para governá-los. Deus ordenou que Saul, da tribo de Benjamim, fosse ungido rei, tendo este reinado sobre Israel durante 40 anos. Depois de Saul, Deus escolheu Davi, da tribo de Judá, para ocupar o trono, o qual também governou durante 40 anos. À sua descendência caberia o trono de Israel para sempre, e dela nasceria o Salvador prometido. Sabemos que após a morte de Davi, Salomão, seu filho com Batseba, herdou o trono e governou também 40 anos. Após sua morte, 10 tribos se revoltaram contra seu sucessor e Israel se dividiu em 2 nações: Reino de Judá, ao sul, constituída pela tribo de Judá e parte da tribo de Benjamim, e Reino de Israel ao norte de Judá, constituída pelas outras tribos restantes. Por causa de idolatria e desobediência, Israel foi destruída antes de Judá por Salmaneser, rei da Assíria. Em 586 a.C., Jerusalém, juntamente com seu templo e os seus muros, foi destruída, e Judá foi dominada por Nabucodonosor, rei da Babilônia. O povo foi levado cativo para a Babilônia, inclusive Daniel e os profetas Jeremias e Ezequiel, respectivamente autores dos livros Jeremias e Lamentações e do livro de Ezequiel. Após 70 anos de cativeiro, os judeus puderam voltar à sua terra e reconstruir o templo e os muros de Jerusalém e a fazer sacrifícios, interrompidos nesse período. Após esse retorno, 3 profetas escreveram suas profecias: Zacarias, Ageu e Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento. Há muitas profecias no VT a respeito do Messias que havia de vir. Após estes profetas foram 400 anos de silêncio profético até o nascimento de João Batista e de Cristo. Segundo Cristo, João Batista foi o maior profeta. João Batista foi precursor de Cristo, tendo testemunhado a seu respeito. Em todo o período de tempo após a queda de Adão e Eva, o Espírito Santo agiu através de homens que eram escolhidos para determinadas missões, estando presente, mas não habitando o coração daqueles que criam no Salvador prometido. A morte de Cristo na cruz permitiu que a justiça de Deus fosse satisfeita, e o homem desse momento em diante pudesse se aproximar de Deus por meio de Jesus Cristo e chamar Deus de Pai. A sua ressurreição e subida aos céus nos dá a certeza da ressurreição, quando teremos também um corpo glorificado e estaremos com Ele eternamente. Após a ressurreição, Cristo permaneceu 40 dias ensinando os discípulos e então subiu aos céus, onde está assentado à mão direita de Deus Pai. Como havia sido prometido, foi enviado o Espírito Santo no dia de Pentecostes àqueles que estavam no cenáculo orando, aguardando a vinda do Espírito Santo.
Desse momento em diante, todos os que creem em Jesus recebem o Espírito Santo, o qual habita permanentemente o crente até sua morte. A época da igreja, ou seja, termina com a segunda vinda de Cristo. Esta vinda acontece em duas etapas. Na sua primeira fase, os crentes da igreja que morreram antes de sua vinda são ressuscitados e os que estão vivos são arrebatados para encontrar com ele nos ares. Este é o tema das cartas de Paulo a Tessalonicenses e Coríntios. Depois vêm as revelações do fim dos tempos no livro de Apocalipse. E assim termina o resumo de toda a história contida na Bíblia, passando por todos os livros. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Deixe nos comentários o que faltou para deixar mais completo o vídeo e não se esqueça do like.